Fala galera, primeira aula do canal e nessa aula aqui eu vou estar ensinando para vocês a condicional if-else do JavaScript, que ela pode ser muito utilizada para fazer verificações no seu site, então ela vai ajudar muita gente nessa aula. E cara, a gente vai criar primeiro um index.html e a gente vai estar nele aqui criando um arquivo simples. Vou passar aqui como if aula javascript. Então, beleza. Aqui eu vou criar uma arquitetura simples, eu não vou estilizar nem nada, só vou usar HTML, porém dentro do HTML eu vou usar o JavaScript aqui no body. Claro, vocês podem criar pastas separadas. Galera, assistam essa aula com muita atenção. Eu prometo que vocês vão aprender bastante sobre o if else nessa aula. E eu vou explicar o máximo detalhado possível. Claro, aqui eu vou usar coisas do HTML que a maioria já sabe. Por estar em uma aula de JavaScript, vocês já sabem, aí pelo menos o básico do HTML e CSS. Então a gente vai começar aqui. Eu vou colocar como crie uma conta. Vai ser tipo uma criação de uma conta em um site que, tipo, a pessoa tem que ter uma idade, por exemplo, numa loja. A pessoa tem que ter uma idade para criar uma conta para poder comprar as coisas, né? Porque uma criança não pode comprar coisa. Então vai ser assim. Aí eu vou criar dois inputs. E o primeiro input ele vai ser o type text. Ele vai ter um ID de name. E também ele vai ter um placeholder de digite seu nome. Beleza? Vou criar um input também. Que ele vai ter um type number. Beleza? Aqui. E vou passar para ele um ID age. Que vai ser no caso idade. E vou passar placeholder digite. Digite sua idade. Deixa eu só aumentar aqui minha voz aqui para vocês me escutarem melhor, né? Eu tô falando baixo. E beleza, aqui eu vou ter um H2 que ele vai ser nada mais nada menos que o resultado, e também vou ter um button que ele vai ser lugar. Vou colocar só isso, lugar. Beleza. Agora sim, aqui embaixo dentro do body eu vou utilizar o JavaScript. Vou criar um script e vou começar a fazer aqui a nossa função. Vai ser uma function chamada verificar. Só verificar, vai ser só isso, porque vai ser bem simples esse nosso, como que a gente fala? Nossa aula. Então, dentro dessa função, a gente vai ter algumas coisas, que no caso vai ser sobre o if. Então, beleza. Aqui eu vou criar uma variável que vai se chamar nome usuário, beleza? E vou passar que essa nome usuário ela vai ser assim: document.get element by id name. O que o get element by id ele faz? Ele vai capturar pra gente o id que a gente está passando aqui, que no caso é o name. Então beleza, ele vai dar um get element by id, pegar o elemento pelo id e vai passar aqui name. E o que a gente tem que fazer para capturar o nome da pessoa? A gente tem que dar um ponto value, beleza? Que eu esqueci de colocar aqui value name, beleza? E aqui também a gente passou um value name ou age. Ou a gente pode, eu vou deixar sem eles aqui se a gente precisar, depois a gente vai utilizar, beleza? Então aqui a gente já passou. Se a gente fizer agora, o que a gente tem que saber do if e o else? O if e o else no JavaScript é uma condição que ele vai basicamente dizer pra gente se e se não. Eu gosto de dizer desse jeito assim que fica mais fácil de falar, né? Se e se não. Aí o que acontece com esse se e se não? Esse se e esse se não, ele vai fazer pra gente uma verificação. Por exemplo, assim, o meu site é um site de bebidas, beleza? É um site de bebidas e só pode ter maior de idade criando conta. E se essa pessoa for menor de idade, como eu tô falando,
O se a pessoa for maior de idade, ele vai poder criar uma conta. Se ela for maior de idade, pode criar uma conta. Se não, que é o else, não for maior de idade, a pessoa não pode criar uma conta no nosso site. Aqui eu criei uma variável chamada letNome usuário e agora eu vou criar uma variável chamada idade usuário. Aqui vai ter um document.get element get element by id. Eu dei até uma aumentada aqui na tela para vocês enxergarem melhor. E aqui eu vou passar age, beleza? E também vou capturar o valor dele. Certo, feito isso, a gente não precisa passar aqui o value tá duas vezes. A gente já vai capturar, por causa que se a gente colocar um value aqui, quando a pessoa digitar vai aparecer name, beleza? Então a gente não precisa passar nada. Só colocar aqui que ele vai capturar o valor do que a gente digitar, beleza? Por exemplo, aqui eu digitei Guilherme, aí ele vai capturar Guilherme. Se aqui eu digitar 30, vai capturar 30 anos, beleza? O que a gente vai fazer agora é criar a nossa condição. Se, como eu estou ensinando, o if ele é um se, beleza? Então eu vou falar como se. Se a idade do usuário for maior ou igual, aqui no JavaScript a gente tem que usar maior e igual para ficar assim, né? Só que eu estou usando uma coisa para ligar os itens, então ele já vai ficar assim para mim. Para vocês vai ficar padrão, o maior e igual de qualquer lugar. Maior ou igual a 18, ele vai dar um document ponto query selector. Query selector ele vai selecionar alguma coisa aqui que a gente quer, beleza? Então no caso vai ser o H2. Vou passar aqui H2. Ele vai dar pra gente um inner HTML e vai ser isso daqui. As pessoas acham que tipo só colocar aqui olá tal, você pode criar uma conta. Beleza, mas não é assim que funciona, porque se a gente colocar assim, ele basicamente ele não vai capturar o nome da pessoa. Aqui ele vai ficar estático. Então o que a gente tem que fazer é usar o template string aqui no JavaScript, que é basicamente usar as ênfrases, e dentro das ênfrases a gente passa o que a gente quer. Por exemplo, olá, cifrão e chaves, nome usuário, ele já até apareceu aqui pra gente, nome usuário, que no caso quando a gente digitar nome do usuário, ele vai aparecer nome do usuário. Você pode criar uma conta em nosso site. Pronto, basicamente isso. Então aqui ele vai fazer o que? Ele vai dar um inner HTML no H2 que vai ser ele vai adicionar pra gente, né, esse texto aqui que a gente quer no lugar de resultado. Então, olá, nome usuário, você pode criar uma conta em nosso site. Aí, agora que entra o else. O else ele vai ser assim. Basicamente isso. Que o que ele vai fazer? A gente vai digitar lá no nosso site uma idade. Se essa idade for menor do que 18, ele vai passar pra gente um document.get query selector. Opa, já até seleciono aqui, mas eu vou escrever, né, para vocês entenderem melhor. Selector. E vou passar H2. Aí eu venho .inner HTML e vou passar como template string. Tô até usando aspas, mas não precisa. E vou passar olá, cifrão, nome, usuário. Você, vou colocar uma vírgula aqui que eu esqueci de colocar uma vírgula. Você não tem a idade suficiente para criar uma conta. E vou colocar ponto e já era. Aqui a gente criou a nossa função. Porém, se a gente ir lá no nosso site e a gente testar aqui, olá, Guilherme ou João, dígito sua idade 12, ele não aparece nada pra gente. Por quê? Porque a gente tem que chamar a nossa função. Toda vez que a gente cria uma função, a gente tem que chamar ela. Independente de onde for, do que você for fazer, você tem que chamar essa função. Então aqui no botão logar, a gente vai dar um clique, que é um atributo do JavaScript aqui, né?
que nesse onClick ele vai passar para a gente o verificar. E a gente fecha as chaves aqui. Ele vai chamar a função verificar que está aqui embaixo. Se a gente salvar, eu vou voltar lá. João, digite sua idade, 12 anos. Olá, João. Você não tem a idade suficiente para criar uma conta. Se o João já tiver 18 anos, olá, João, você pode criar uma conta em nosso site. E 19. Olá, João, você pode criar uma conta no nosso site. Porque aqui a gente fez uma verificação. Se for maior ou igual, que aqui no caso a gente fez, que nem 18. Se for igual a 18, ele pode. E se também for maior, ele pode. A mesma coisa que se a gente mudar. Ah, mas meu site aqui é só para velhos. 40 anos. Se... Opa, abriu o Firefox sem querer. Se o João não tiver 40 anos ou mais, ele não pode entrar no nosso site. Então, basicamente, a condição if, else do JavaScript a gente se usa para isso, beleza? Para verificações, e a gente aqui aprendeu também a utilizar o template string para poder capturar o nome do usuário sem ter que criar muitos textos e muito código. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí e comentem se vocês vão querer novas aulas aí sobre React, TypeScript, Tailwind, mais JavaScript. E aí vai indo. A gente ensina aqui de tudo para vocês no nosso canal. Muito obrigado a todos. E é isso. Valeu.